Olá, querida luz iluminada de Seja, como é que você está? Eu espero que você esteja muito bem nesse dia. Vamos começar respirando? Eu me vejo a minha realidade, eu estou presente no aqui e no agora. E eu estou consciente que farei o melhor proveito dessa aula. Fala aí comigo. Isso. Hoje nós vamos falar do nosso corpo mental, né? Então aqui, o nosso corpo mental. O nosso corpo mental, a gente pode dividir em dois, o mental, o inferior e o superior. Então aqui estamos nós, o avatar encarnado no planeta. Mas para começar essa explicação, eu queria que você começasse a ver que a nossa mente, esse corpo mental que nós estamos falando, não é o cérebro, né? É a consciência que permeia. Ontem nós falamos lá do éter, né? A gente foi subindo, né? Os elementos, a gente chegou aqui no chakra laríngeo, que é o chakra da comunicação, né? E a gente falou do elemento éter. O que é o éter? É o campo informacional, é a caixa, sabe? Quando a gente falou lá, lembra da Inata, em que nós falamos dessas informações, ó, que estão aqui, ó, pairando, né? A caixa, que também a gente pode chamar como inconsciente coletivo, campo de informações, né? Na constelação a gente chama do campo morfogenético, né? Esse campo magnético onde está todas as informações desse planeta, da mitologia que aqui foi implantado. Então, para começar a falar desse nosso corpo mental, a gente volta lá, ó, para as mentes. Lembra que a gente falou? A mente consciente, né? Que é quem está lá no comando do computador. Lembra? Quem está, ó, no comando do computador, né? E a mente inconsciente, que é o quê? O computador, não é verdade? Então você, aqui, ó, sentadinho nessa cadeira, né? Tá aqui comandando a sua vida, comandando o espaço inconsciente da sua psique, que é a consciência não cabe no nosso cérebro, não cabe no nosso corpo, né? É bem maior. Então vamos lá. Lá no início dos tempos, que aí vai ser, vamos dizer assim, tema para outra mentoria talvez, mas eu queria que você entendesse como se formou os pensamentos, certo? Então no início dos tempos foi escolhido como seria esse planeta, né? O que é que teria nesse planeta, qual a mitologia que ia reger nesse planeta. E aí ela se disseminou por todo o planeta e foi criando características próprias. Então eu queria que você pegasse aqui um avatar brasileiro, que somos nós que estamos aqui, né? Nesse curso. Um avatar brasileiro. Então, esse avatar brasileiro, ele nasce debaixo de quê? De uma consciência coletiva. Né? E qual é a consciência coletiva do brasileiro? Nós temos o que? Uma religião predominante, né? Que é a religião cristã, né? Então a gente tem a religião cristã. A gente tem uma sociedade predominante, eles chamariam de uma sociedade machista, né? A gente tem várias, aqui a gente vai colocando a economia, o regime de governo, né? Então a gente tem um governo democrático. A gente tem uma economia monetária. Nós temos um idioma, né? O idioma, vamos colocar aqui. Nós temos o idioma português. Nós temos uma constituição familiar, né, que há pouco tempo mudou, mas vamos dizer assim que a gente tem um casamento heterossexual como predominante, né? Então aqui a gente está descrevendo como é formada a mitologia. Então esse cidadão, esse avatar brasileiro, ele já vai trazer na sua psique, no seu sistema de crenças, na sua mitologia, no seu inconsciente, essas cargas. Entende? Porque já está, é o que está o quê? No éter, numa caixa
do Brasil. Agora você pega uma criança que nasce aqui no Brasil, vamos levar ela para a China. Essa criança, ela já vai ter outra religião, vai ter outra sociedade, vai ter outro idioma. Provavelmente não é igual, né? Sociedade, mais ou menos. Mas ela vai ter outros sistemas de crenças, outros paradigmas que vão pesar sobre ela, entende? Então, quando a gente fala assim, desse sistema de crenças, desse paradigma que a gente vai adquirindo à medida que a gente nasce. Então, quando a gente nasce, a gente tem também o quê? A nossa família, né? Então, como é a nossa família? Como é o casamento na nossa família? Heterossexual? Homossexual? Como é visto isso na nossa família, né? Essa parte, como é esse equilíbrio, a mãe trabalha, o pai trabalha, né? Como é que a criança vai recebendo essas informações? Quem é o responsável pela família? Como é as finanças dessa família? É uma família pobre? É uma família que tem posses, que tem uma casa, que mora de aluguel? É uma família que tem facilidades, que é rica? Como é o sistema? Essa criança ela vai receber orientação para estudar, para se formar, para trabalhar, ou ela vai receber orientação para ser empresária, para ter o seu próprio negócio, ou ela vai receber orientação hoje em dia de uma nova profissão, né? Que hoje é o meu filho, ele quer ser game, então como é que essa família recebe isso, ela apoia, como é que esse avatar vai receber todas essas referências, né? Então esse avatar, ele já nasce debaixo de um sistema de crenças, de paradigmas. E tudo isso está aqui, ó, nessa consciência dele, que foi adquirido diretamente por ele, e tem a consciência que a gente chama, né, o inconsciente, que é aquilo que não foi dito, mas que está implícito, que está nos símbolos, né, que a gente recebe no dia a dia. Por exemplo, a gente vê muito falar de arquétipos, né? Então a mitologia, ela foi, que a gente conhece hoje, como você vê assim, muitas vezes como a gente vê a religião, como a gente vê Deus, né? Essa mitologia que é regente aqui, a gente veio lá, ó, na mitologia grega, que tem lá o Zeus, né? Que é o Todo-Poderoso, que está lá no trono dando ordens, né? E aí, se você for estudar, se você for ver também a mitologia do Egito, de Roma, né? Tudo isso aqui influenciou nas mitologias de todo o planeta. Então essa mitologia, ela já vem no arquivo. Lembra lá da mente reptiliana? Quando você entra aqui, você sabe o quê? Que o nosso planeta, ele é o quê? Ele é dual. Ele tem, ó, 50% do feminino e 50% do masculino, né? Isso aqui é o yin e o yang, né? O yang, o masculino, e o yin, o feminino. Esse formato que trouxe para nós, dentro desse inconsciente coletivo, a formação do nosso inconsciente pessoal, que é desde lá, quando nós nascemos, a família que nós nascemos, a sociedade que nós estamos, todo o sistema que foi colocado diante da gente. Sem contar ainda o sistema que ainda é mais, vamos dizer assim, responsável por isso, né? Que é o nosso sistema educacional, né? Então você entra lá e você recebe as disciplinas, né? Se você for perceber, outros países têm sistemas de educação diferentes, sistemas de saúde diferentes. Então nós somos a soma de tudo isso que nós recebemos. Aí eu costumo falar que no meu primeiro livro, né, que é Da Condenação ao Amor Incondicional, que eu conto a história de como eu saí da religião, de como eu fiz essa desconstrução da minha psique, né, de quem eu era. Então a gente recebe lá no sistema educacional que o normal é o quê? Nascer, crescer, reproduzir, né, e morrer. E eu descobri que a nossa verdade é desconstruir tudo isso, desconstruir tudo isso que a gente recebeu ao nascer na nossa família, né? Desconstruir tudo isso que a gente recebeu ao crescer na nossa sociedade. A reprodução, né? Já não é assim tão, vamos dizer assim, veemente, nem todos decidem reproduzir, né? Todos nós vamos morrer, mas não a morte, como nos foi ensinada na religião, em que tudo acaba, mas a morte é a continuidade para uma nova experiência. E também interessante
quando a gente cresce e começa a entender que nós somos esse produto do meio. E além de tudo isso, eu queria que você entendesse que eu vou apagar isso aqui, que nesse A caixa, né, tem informação de todas as eras, de todas as encarnações que já passaram no planeta. E dentro de todas essas encarnações, tem lá também as escolhas que nós fizemos para ser esse ser, né? Que é o que a gente falou lá da Inata, são as memórias celulares. Mas eu quero que você perceba uma coisa muito importante nesse sistema aqui que nós escolhemos, né? Nessa dualidade. Aí eu quero que você entenda lá, que eu já falei também em uma aula, eu quero que você entenda melhor, os pêndulos, né? Os pêndulos. Parece aquele negócio de bate-bate, né? Então, os pêndulos. O positivo e o negativo, né? Então, aqui. Quem alimenta esses pêndulos? Somos nós. O yin e o yang. A dualidade. Então, o sistema que foi colocado aqui foi a dualidade, né? Para você ter sempre uma escolha a ser feita. Você aprendeu lá na sua escola que você tem que ter uma opinião formada sobre tudo. Que você tem que se posicionar como pessoa, como ser, né? E tudo que, assim, vamos dizer assim, é dito em massa, é programado em massa, tem por trás, né, uma intenção, que é manipular sua psique para fazer o que os pêndulos querem. Então eles colocam sempre esses dois objetivos e ele quer que você dê a sua energia para isso. Aí você tira a sua energia de desconstruir tudo isso que foi passado para você, para achar quem verdadeiramente você é, para colocar nos pêndulos e continuar alimentando esse sistema. Então, quando eu falo aqui, vamos reprogramar esse subconsciente, é desconstruir tudo isso. Como é que você aprendeu aqui no Brasil? Né? Que Deus ajuda quem cedo madruga, né? Que as coisas são difíceis, que você tem que lutar. Você até assim nas músicas infantis, né? Que a gente ouviu, nas histórias infantis, né? E que tem que ter um caminho, a jornada do herói, né? As princesas sempre sofrem antes de alcançar. Então você vai colocando, programando na sua mente esse sofrer. E as pessoas, vamos dizer assim, geralmente as pessoas mais ricas, mais endinheiradas, por que é que eles continuam sendo ricos, sendo endinheirados? Porque eles não receberam essa carga de crenças de sofrimento, de que tem que sofrer para vencer, que tem que batalhar para conquistar. E aí a vida se torna mais fácil para eles. Que bom que hoje em dia nós temos assim várias outras histórias acontecendo, né, com a tecnologia. Aqui a gente tem esse advento da internet, misturando essas culturas, trazendo novas visões de mundo para a gente quebrar, romper, né? Vamos colocar aqui, ó, romper com esse avatar programado e ser quem verdadeiramente somos. E eu quero que você perceba que existe aí, até nesse mundo, né, nessa parte que eu falo, esse mundo assim do despertar espiritual, existem uns autores, né, que falam, não, assim é a verdade, assim você vai crescer, assim você vai desenvolver, você tem que convencer as pessoas do que elas precisam, e cada um ensina a sua receita, mas eu quero falar para você que a sua receita é única, né? Como é que você vai ser um avatar desconstruído de sucesso? Eu quero que você vá construindo esse avatar, tá certo? Então a gente já falou aqui, ó, esse corpo físico. Como é que você vai construir esse avatar? Mudando a alimentação, não é? Como a gente falou, mudando o seu modo de você lidar com o seu corpo, de você conversar com ele, de você entender ele, fazendo exercícios físicos, sendo uma pessoa saudável, sendo uma pessoa flexível, magra, né? Então você vai trabalhar esse corpo aqui para ele ser ágil, para ele ser saudável, para ele estar em conexão com aquilo que você quer para a sua vida. E agora, nessa parte aqui, a gente vai construir esse mental livre de todos esses paradigmas, que é você sentir o que é seu. Isso é meu, isso faz sentido para mim. Ou isso aqui é do meu pai, da minha mãe, dos meus avós, isso aqui é uma herança de família. Todo mundo disse que era verdade, eu tomei isso como verdade, mas essa não é a minha verdade. A gente sempre passa por isso na adolescência, né? A adolescência foi aquela revolta, porque fala assim, o mundo não é assim, meus pais me passaram uma visão de mundo mentirosa, existem outras coisas, e a pessoa se revolta ali, não quer mais saber de nada, né? Esse momento deveria ser incentivado, porque aqui ele iria formar a psique. Mas o que a gente faz? Dá castigo, a gente fala, não é assim, você tem que fazer assim, assado, a verdade é essa. Quando nesse momento a gente fala assim, sinta qual é a sua verdade, acha a sua verdade, acha o seu caminho. Agora respeite todos,
os outros, né? Tem amor incondicional pelos outros, tem empatia, né? Porque o nosso caminho deveria ser sempre de amor incondicional, né? De respeitar o outro, de respeitar a nós mesmos, né? Então, nesse caminho aqui, que eu quero que agora você construa esse corpo consciente e essa mente consciente. Para que você tenha aqui, ó, o controle da sua vida, o controle da sua história, para que você governe esse subconsciente e saiba o que tem lá dentro. Como a gente falou sobre isso, como é que eu sei o que tem lá dentro? A partir do que eu vejo rodando no meu mundo. A minha vida é fácil? A minha vida é fluida? A minha vida é feliz? Sim, então está rodando sistemas bons. Eu tenho saúde? Tenho, então estou rodando sistemas bons. A minha vida é difícil? Eu tenho sempre que ralar para conseguir o que eu quero? As coisas nem sempre dão certas para mim? Então estão rodando ainda sistemas que precisam ser atualizados. Vamos atualizar esse software? Vamos colocar aí sistemas de facilidade. Como é que eu faço isso, Magda? Você tem que achar o ponto. Quando foi que você recebeu essa crença? Quem te falou que deveria ser sofrido? Quem te ensinou que deveria trabalhar muito? Qual o seu modelo, né, de mundo em relação a finanças? A maioria dessas questões a gente já tratou em outras jornadas, né? Aí tem aí no YouTube essa jornada Eu Crio a Minha Realidade, ela tem exercícios para esses modelos, né, de finanças. Eu já falei de várias outras jornadas e outros vídeos sobre isso. Você pode ir lá no canal assistir a jornada do Ho Oponopono, a jornada Eu Crio a Minha Realidade. Procura lá as playlists que você vai achar. Eu quero que você ache o seu caminho. Que você, independente de tudo que já te disseram, que já te programaram, você entenda o que é seu. Né? Como eu quero viver a minha vida. Eu acho que para ter dinheiro precisa trabalhar muito. Isso é meu. Respira. Existem formas de dinheiro, de ganhar dinheiro sem trabalhar muito? Pensa aí. Se existem, então a única forma de ganhar dinheiro não é trabalhando muito. Entende? Ah, não, porque ninguém é feliz o tempo todo. Respira aí. Será que é possível ser feliz o tempo todo? Faça esse teste. É possível ser feliz o tempo todo. Porque ninguém é totalmente saudável, totalmente magro, totalmente... Se existe uma pessoa entre esses 8 bilhões que conseguiu, você também consegue, porque você tem as mesmas ferramentas. Né? Então a gente precisa mudar essas programações, principalmente essa programação de dualidade, de que a gente precisa ter uma opinião. A gente está dando energia, a energia da gente para outras coisas, para outras pessoas, sabe? Dando nosso poder pessoal para outras pessoas. O que é que eu acredito como verdade? Ah, Magda, você falou isso aí, mas eu não ressoo com isso. Muito bem. Então acha a sua verdade, é exatamente isso que eu quero que você faça. Né? Que você comece a achar o seu caminho, achar a sua verdade. E modificar o seu subconsciente, trazendo essa programação para a sua vida. E uma coisa muito importante que eu queria que vocês pensassem é que os pensamentos, eles estão aqui. Existe um mar de pensamentos. Pensamentos positivos, negativos. E você recebe o que a gente chama de formas pensamentos. Então nem sempre o que você pensa, nem sempre o que você pensa é seu. Você pega aqui, ó, o pensamento dessa nuvem. E às vezes você tá assim, oxi, mas eu nunca passei por isso, nunca pensei nisso. Por que tá vindo o tempo todo esse pensamento recorrente em mim? Provavelmente que tem alguém próximo a você, no seu campo, que está com esse pensamento. E esse pensamento chega até você. Entende? São as formas pensamentos. Então você, quando vem um pensamento para você, respira. Isso realmente sou eu que estou pensando? Sou eu que penso assim? Ah, me veio um pensamento negativo, do nada eu fiquei tão triste. Respira. Isso não é meu. Ontem eu tive uma consulta com uma paciente e ela falando isso, Mabi, eu estou muito bem. Eu agora, quando eu vejo uma coisa assim, ela me falou que sentiu uma dor assim na nuca, no ombro. Ela falou, não, isso aqui não é meu. Eu devolvo. E respirou. E ficou bem. Eu quero que vocês tenham esse insight, que vocês estejam presentes, que vocês percebam o que é de vocês e o que não é de vocês. Entende? Porque tudo que já foi pensado está aqui nesse campo de pensamentos. Né? E o que não foi pensado vai romper isso aqui, ó, e vai vir de algo superior, que vai vir da mente super consciente. E nessa mente super consciente, que é a mente que nós alcançamos
praticando a presença, estando em conexão com o nosso eu divino, é aquilo que vai traçar a sua autenticidade, que vai te levar pelo caminho de sucesso, de excelência. Sabe, aquilo que ninguém nunca pensou, aquilo que ninguém nunca fez. Que você pode ir lá, ó, em contato com o seu duplo quântico, né? Duplo quântico me diz como eu posso fazer isso de uma forma inovadora, de uma forma... Sabe, aquelas pessoas que começam algo, né? Que tem aquela ideia primordial, vem aqui, ó, da fonte. Então rompa essa barreira desses pensamentos repetitivos, desses padrões de pensamentos que já vem, ó, de lá, né? Dos seus antepassados, que já vem lá da sua sociedade, que todo mundo pensa assim, todo mundo fala assim. Ditados populares, né? É bem comum a gente repetir esses ditados como se fosse uma sabedoria ancestral, como se não pudessem ser modificados. Modifique, rompa e vá lá para a superconsciência. Receba essa emanação primordial do todo, né? Traga lá do vácuo quântico ideias únicas, exclusivas e faça a sua realidade, a sua vida diferente. Tá certo? Então vamos romper com todas essas cascas, né? Vamos sair disso tudo que nos programaram, né? Essa é a Matrix, né? A gente fica pensando, não, o que é a Matrix? A Matrix é isso. Nada mais é do que essa caixa, do que esse monte de informações que hoje ainda são manipuladas, né? Antigamente a gente não podia ver como essas informações são manipuladas. Hoje em dia é muito mais fácil ver através do computador, de notícias, né? Então rompa essa Matrix que seria o que o pessoal fala, o gado, né? Que vai junto com todo mundo, né? E pense diferente, seja o criador da sua história. Sinta, né? Se conecta com a sua inata, se conecta com o seu duplo quântico e se conecte com o seu eu divino, se conecte com a superconsciência e modifique. Entenda como são as coisas, né? É bem interessante quando a gente usa as informações disponíveis para achar o nosso caminho. É bem interessante que, à medida que eu fui estudando, eu senti, não é assim. Eu não sinto dessa forma. Eu sempre falava com meu marido. E aí eu procurava alguém que já tinha dito de uma forma que eu sentia que realmente ressoava, porque não, isso não é bem assim, entende? Então sinta, você tem em si todas as ferramentas para ser único, para fazer coisas diferentes, para ter uma vida diferente, para ter sucesso em tudo que você fizer. Tá bom? Então esse corpo mental, né? Esse corpo mental inferior, que seria o consciente e o subconsciente, e o corpo mental superior, que é esse superconsciente que está disponível a nós. Paz e luz no seu coração, tudo de melhor sempre. Até a próxima.